Alguns dias atrás, um amigo me sugeriu que eu falasse sobre o pastor Paulo Júnior. O pastor Paulo Júnior era o pastor titular da Igreja Aliança do Calvário, lá em São Paulo. É uma igreja grande, uma igreja com algumas congregações. O pastor Paulo Júnior é muito conhecido, ele é escritor, conferencista, muito viajado também internacionalmente, e etc, etc. Então aconteceram algumas coisas com ele, e algumas pessoas, poucas pessoas vieram para mim e falaram: fala sobre o pastor Paulo Júnior. Eu falei assim: ó, eu não vou falar sobre o pastor Paulo Júnior, porque as informações que eu tenho é que tudo aconteceu com ele porque ele estava doente, ele estava com um tipo de doença que ele ficava nervoso, maltratava as pessoas, uma coisa assim. E aí eu não quis botar a mão nessa cumbuca. Se o cara tá doente, então se o problema dele é esse, não, aí então a gente, tem que aliviar. Só que não, gente. Na verdade, essa desculpa de que ele estava doente foi uma saída da direção da igreja para esconder os pecados do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, para não ficar feio para a igreja. E daí, só que não teve jeito, né? As coisas vieram e foi pressionando a igreja então soltou uma nota e, enfim, ele não estava doente nada. O Paulo Júnior, infelizmente, durante a maioria dos anos que ele foi pastor dessa igreja, ele cometeu delitos e pecados sérios, graves, que vocês vão ver aqui. Gente, uma coisa é o cara cair de repente. A outra coisa é o cara viver anos cometendo delitos como pastor de uma instituição e ninguém denunciar porque ele era poderoso. Isso acontece muito, acontece hoje. As pessoas sabem de coisas de pastores, não denunciam porque o pastor é poderoso. E aí a pessoa fica assim: entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Né? Eu quero dizer aqui que o nosso trabalho é denunciar esses cabras safados, né? Então eu vou mostrar para você por que a gente tem que denunciar, né? A gente tem que denunciar porque, na verdade, isso estraga o mundo, né? Então tem que parar com esse negócio de entrega tudo na mão de Deus, que Deus não mete a mão nisso não. Tem que denunciar, gente. Tem que denunciar. O cara é cabra safado, tem que denunciar. Pastor, principalmente. Tem que ser denunciado. Vocês se lembram? A pessoa esse dia me perguntou: mas onde você aprendeu esse negócio de ficar denunciando? Eu aprendi com Jesus. Vocês se lembram que Jesus denunciava todo mundo? Raça de víboras, sepulcros caiados, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. E Jesus era o grande denunciador dessas pessoas que se diziam santas e eram sepulcros caiados. É isso aí. Se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo. Que muitos, como o Misael do Fuxico Gospel, que eu vou colocar aqui. Olha, se você quiser saber essa história do pastor Paulo Júnior, que foi o pastor de uma grande igreja, é uma pena muito grande. Eu vou colocar aqui o vídeo do Misael do Fuxico Gospel para você. Preste atenção nessa história. Preste atenção nessa história. Preste bastante atenção nessa história para você entender como que um homem que se diz pastor de uma enorme instituição, eu não sei, eu acho que o cara é louco. Olha só, vou dar um conselho: se você quiser ser pastor, se você pensa em ser pastor, mas você tem vícios e você não consegue se libertar desses vícios, cara, não adianta você ser: eu vou ser pastor porque aí Deus vai me livrar de determinadas coisas, etc. Não vai não. Você tem que... não vá ser pastor, cara. Entendeu? Então eu vou lançar aqui o vídeo do Misael, do Fuxico Gospel, para vocês prestem atenção, para vocês verem quem era o pastor Paulo Júnior. Não são seus irmãos, são seus parentes. Então pai e mãe, não.
Seus pais estão aqui. O líder é o seu pai. Tanto que a igreja orientava, creio que não é mais assim hoje, talvez até seja, estimulava o jovem a sair de casa, a que 2 ou 3 jovens da igreja se juntassem, alugassem um apartamento e fossem viver juntos, para estreitar ainda mais esse laço de irmandade, o que talvez não seja o caso da igreja Aliança do Calvário. Mas a ideia de paternidade era muito latente diante do ministério do Paulo Júnior, e ele fazia muito isso com aqueles a quem ele tinha um interesse maior. Então, o jovem, o adolescente, o jovem, ele era tratado como filho e se comportava como filho. E o filho, dependendo da situação, do nível de intimidade, não vai ter vergonha de ficar nu na frente do pai. Né? Não é estranho? Mas era assim. Mas é preciso lembrar que Paulo Júnior não era pai. Entende? Era só na loucura da cabeça do ditador. E aí ele gostava de ver esses jovens nus, tomando banho na piscina, tomando banho no chuveiro, e usava diversos argumentos, como eu disse. Um desses casos, por exemplo, eu vou dizer, não iria dizer, mas esse caso já está posto na internet, nós confirmamos esse caso, a ideia de justificar a ideia do rapaz tomar banho e ficar nu na frente dele é porque o rapaz era tímido. E para superar a timidez, ele aconselhou o rapaz a tirar a roupa, a ficar nu. Era uma forma de forçar o seu corpo a superar a sua própria timidez. E o rapaz o fez. Esses jovens que passaram por isso, esses jovens que viveram nessa fase, a maioria deles passam por tratamento psicológico até hoje. Porque só depois, quando você sai dessa cadeia que lhe aprisiona, é que você consegue enxergar o que você passou. É que você consegue entender o que você viveu ali. E é exatamente por isso que esses jovens não vêm a público. Por que tantos anos? Por que ninguém diz nada? Você viria a público? Você, jovem, homem, hétero, e que agora está casado, pai de família, dizer, eu passei por isso. Eu fiquei nu na frente dele. Eu tomei banho. Mas ele pegou você à força? Não, ele me convenceu. O que a sociedade vai dizer desse rapaz? Entende por que as pessoas não vêm a público? Por causa disso. Por essa situação. Aí vamos botar para nota? Vou ler de novo o que diz a nota. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações. Tá vendo aí? Verbais e não verbais. As verbais era a forma estúpida, ríspida, dura, eu não consigo encontrar palavras, com a qual ele usava, né? As quais ele usava para disciplinar os jovens. Duro, extremamente arrogante, para além da arrogância, né? Duro, de esculhambar, de mentir. A mentira era algo extremamente comum, né? Extremamente comum na boca do Paulo Júnior, na igreja. Ah, Zé, mas tomar banho, mentir. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos pra frente? Manda entrar o jovem aí, o fulano de tal. Vou falar nome estranho para não acontecer que já tenha havido. Manda entrar o Quitério aí, chamava Quitério. O Quitério chegava lá. Aí dizia: você se masturbou essa semana? E aí o jovem sabe que o ministério do Paulo Júnior, as pregações dele são muito duras com relação a essa questão de ordem sexual, né? Aí o rapaz dizia sim. Aí seguia adiante. Como foi? Você fez pensando em quem? Você assistiu algum vídeo? Qual era a posição? Em que ponto você chegou lá, no ápice? Você entende? Quantas vezes você conseguiu? Como é que você gosta de fazer? Você usava o quê? Detalhes, irmão, detalhes. Ele gosta de detalhes. Isso era extremamente comum. Ou foi, né, comum com vários jovens. Diversas vezes. Reiteradas vezes. E a pessoa confessava o seu pecado. Esse era o argumento. Por que eu tenho que falar isso? Peraí, não basta simplesmente eu dizer que cometi o pecado, não.
você tem que confessar o pecado. E você só confessa o pecado contando os detalhes. Lembra por que eu disse que no vídeo do Paulo Júnior não há detalhes? Ora, ele sabe que a confissão de pecado, irmão, é contar como foi que aconteceu. Não, ele não fazia. Ele não fez, né? Mas ele cobrava isso do jovem. E o jovem tinha que contar para ele como que era a masturbação. Uma espécie de fetiche. Ou não? E o jovem contava. E o jovem contava com aquele respeito de que é um líder e de que é um pai, sem se dar conta pelo que estava passando. E só depois de tempo, né? Talvez meses ou até ano, é que a pessoa cai em si daquilo pelo qual a pessoa viveu. E aí, irmão, quando finalmente as escamas caem e a pessoa reconhece o ambiente que estava, o abuso que sofreu, é aí que ela sofre. É aí que ela entra em parafuso. E diversos desses jovens que viveram sob o domínio do mal, o domínio do PJ, o domínio do Paulo Júnior, alguns deles chegaram a tentar o autoextermínio por essa razão. Imagina a dor da maturidade chegando na sua porta, dizendo, cara, você foi abusado, irmão. Aquilo que esse camarada fez com você não é cuidado de pai, não é cuidado de líder. Isso foi abuso. Isso foi abuso. Aí cai as escamas e a pessoa reconhece pelo que passou. E a vergonha talvez seja o que mais a aprisiona. Você não fala pra ninguém, não diz pros pais, não fala pros amigos e guarda isso só pra si. Até que você não aguenta e tem que buscar ajuda psicológica. Esse jovem que contou esses detalhes pro Paulo Júnior, você acha que ele vem a público gravar um vídeo e dizer, foi eu que contei? É claro que não, irmão. É por isso que esses crimes do Paulo Júnior se perpetuaram durante tantos anos. E também por isso que eu questiono, por que só agora que a Igreja Aliança do Calvário decidiu retirá-lo? Por que somente agora? E a própria carta, né? A própria carta cita outros itens, como por exemplo aqui, ó, a verbal alternando entre hostilidade e silêncio intencional como forma de convencimento. Ou seja, quando ele queria apenas mexer com o emocional das pessoas, apenas causar ainda mais dependência, ele parava de falar. A pessoa tentava desesperadamente falar com ele, ele não falava. Ligava, mandava mensagem, ele ignorava. Acontece muito hoje. Muitos líderes ainda fazem isso, né? Fazem muito isso, né? Como forma de punição, essa pessoa não vai ter acesso a mim. E a pessoa passa o dia inteiro pensando, poxa, o que foi que eu fiz? O que eu fiz com o pastor? Por que o pastor tá com raiva de mim? Menino, vai lá, conversa com o pastor, pergunta ele o que foi que houve. E ele simplesmente é ignorado. Imagina uma semana, você tentando, 15 dias, um mês, e não tem resposta nenhuma. Você começa a se auto-punir a si mesmo, né? Pô, então, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Não é possível, ele não faria isso à toa. Então, o silêncio era também uma forma de punição do Paulo Júnior. Ah, mas é bobagem, Zé, é bobagem. Eu sei que tanta gente vai procurar minimizar os efeitos da prática, né, das práticas utilizadas pelo Paulo Júnior. Infelizmente. Aí a carta também fala a respeito de como ele tratava os familiares, né? E as informações que chegam também são igualmente graves em relação às agressões que a esposa sofre. Esposa e filho. As informações de agressões, irmão, são graves. Eu não entendo sinceramente por que nenhum homem dessa igreja nunca tomou providência. Sobretudo a liderança das agressões dele contra a esposa. Ele agredia os músicos da igreja. Faz sentido, durante um culto, o cara tá tocando violão aqui, errou um acorde, errou uma nota, ele ia lá e dava soco no estômago do cara. De forma discreta, mas quem já era do meio, quem já estava acostumado com isso, percebia. Diversas vezes ele fez isso com várias pessoas também. Então se ele agredia os membros da igreja, irmão, imagina em casa. Paul Washer, quando veio, ficou uns dias na casa do Paulo Júnior. E Paul Washer teria percebido a forma errada e estranha, completamente antibíblica, com que o Paulo trata a irmã Suzana. A irmã Suzana, em um caso, é um episódio, todos da igreja sabem disso.
atentou contra a própria vida, irmão. Não é normal. A gente não está falando aqui de alguém ignorante. É isso que a internet precisa saber. Não se trata de alguém que é ignorante, duro. João Batista, vocês que estão defendendo o Paulo Júnior, eu entendo perfeitamente, que vocês não tinham essa informação. Vocês não sabiam que ele fazia as pessoas tomarem banho, manipulava as pessoas para tomar banho na frente dele. Você não sabia que ele agredia a esposa. Você não sabia que ele agride os filhos, que agride pessoas na igreja. Você não sabe o monstro que esse rapaz é. Um rapaz que deveria estar preso. E eu não estou falando aqui porque eu odeio o Paulo Júnior. Não. Os pastores da igreja sabem disso que eu estou falando aqui. Os pastores da igreja sabem do que eu estou falando, que viram, presenciaram. Agora, o que a gente viu foram amigos dele, como o Iago, como o Granconato e alguns outros gravarem vídeos defendendo o Paulo Júnior, dizendo: ele está doente, irmão, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa oração. E aí, eu peço encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo até aqui, ou o próprio Iago, ou o próprio Granconato que estiver assistindo aqui, sem necessidade de tecer comentários, deixe o seu like. Um forte abraço.